Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas. Vou falar assim para lembrar de quando nós começamos e éramos bem descontraídos com o programa. Ainda somos, mas descontraído mesmo tá o meio político. O primeiro já arregou esse fim de semana. Nós tínhamos 12 candidatos a prefeito, embora só um seja apóstolo e o Judas ainda não tenha se revelado, agora só temos 11. O Adriano Sarney pediu para... Não vou dizer isso, ele desistiu da candidatura. O PV está sem candidato e agora somos 11. Quer dizer, eles são, deixa eu até me benzer. E a gente se pergunta, será que o povo maranhense está com menos opções? Aí, como diria Chico Buarque, aí minha boca me diz que prazer tem sofrer se ela não vai ouvir. Não é Chico Buarque, é João Bosco. Mas então, vamos deixar essas coisas para amanhã, que amanhã nós vamos fazer uma discussão especial aqui, vamos ter muito teretetê, como diria o Zeca Diabo. Hoje nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de pandemia, nós vamos falar de administração pública, vamos falar de administração hospitalar e vamos falar de mulher. Exatamente. Vamos falar de como combater a violência contra a mulher, entre outros temas. Para nos ajudar nessa discussão, recebemos a gestora hospitalar e diretora-geral do Hospital Clementino Moura, o popular Socorrão 2, lá na frente da Vila Flamengo, Clodoaldo e Felipe. E ela também é diretora do Hospital da Mulher, parece que está lá só passando uma chuva, né? Recebemos o Wilna Cardoso. Doutora Wilna, seja muito bem-vinda aos Analistas. Eu fico muito honrada com o convite em poder estar aqui falando um pouco dessa mudança, né, que nós estamos realizando sob o comando do nosso prefeito Edivaldo Holanda e também da nossa secretária de saúde, Natália Mandarino, e com o apoio também da nossa secretária adjunta de assistência à rede, Isabel Macedo. É um prazer. Obrigada pelo convite. Muito bem, que seja bem-vindo. Inclusive a secretária está convidada para vir aqui, né, Felipe? Ela disse que ela ainda estava meio enjambrada do Covid-19, mas daqui a um dia ela já vai estar em pezinha para vir aqui. Sim. Felipe, fique à vontade, comece. Então, seja bem-vindo. Obrigado Felipe, por aceitar o nosso convite, porque nós gostaríamos de começar desmistificando, né? Sim. Que a gente tem esse hábito de desmistificar. Vou criar um quadro para Felipe Clodoaldo. Desmistificando com Felipe Clã. Não tem um programa que ele não diga essa palavra, tem que ter. E tu adora, né? Eu gosto. Tu faz a dobradinha comigo, tem que gostar. Como é que se faz um negócio daquele? Como é que se limpa o corredor, que era a principal arma da maldade da oposição ao prefeito Edivaldo Holanda? Sim. Qual foi o fenômeno administrativo e hospitalar que vocês fizeram? E afinal, para onde foram esses pacientes? Então, Felipe, eu digo que ali tudo iniciou com uma visão muito de gestão da nossa secretária, né? E a partir do momento em que ela levou essa visão, trouxe essa visão para a gente abraçou, de fato vestimos a camisa, a equipe inteira, e eu costumo dizer que eu encontrei uma riqueza dentro do Hospital Clementino Moura, que são as pessoas. Os profissionais do Hospital Clementino Moura, eles são extremamente aguerridos, eles são extremamente unidos no sentido de proatividade, de levar o melhor para a população, independente das adversidades. Eles estão ali no dia a dia. Quantos são, doutora? 1.400 servidores, entre médicos, né, e médicos, enfermeiros, técnicos, maqueiros, pessoal de apoio, enfim, de todas as áreas. A equipe multidisciplinar, intensivistas, nós temos uma potência humana dentro do Hospital Clementino Moura, uma riqueza. São pessoas que estão dentro de núcleos
formadores de opinião em diversas áreas. Nós temos atuação, inclusive, em núcleos, em fóruns de mulheres. Nós temos uma profissional muito atuante, que é a Silvia, que é assistente social, está sempre nos fóruns femininos. Nós temos os núcleos muito atuantes na segurança do paciente, com relação à saúde do trabalhador. Então, esses núcleos são, de fato, a assessoria da direção do hospital. E aí, numa visão muito consciente, muito coerente desse papel, nesse momento que nós estamos atravessando, que é uma transição de pandemia para a volta, né, a uma realidade onde a gente tem que atender quem está saindo para a rua, quem está começando a socializar. Então, nessa visão de cuidado com a população, de fato, o prefeito e a secretária de saúde resolveram dar essa repaginada no Hospital Clementino Moura, no sentido de acolher essas pessoas que estão aí socializando, né? E aí a gente volta a ter realmente um maior número e expressivo de atendimentos na emergência, né? Os traumas ortopédicos, que é de fato o nosso carro-chefe, né? Dentro do Hospital Socorrão 2. Nós atendemos 200 e poucos municípios, né? Então, é a principal porta de entrada que nós temos aqui hoje, em São Luís. E sem falar também do Hospital Socorrão 1, que é uma referência também no atendimento, né? Neuro, enfim, os atendimentos cardiológicos, de emergência. Então, nós temos duas riquezas humanas, né? Vai, Clodoaldo. Diretora, primeiro, bem-vindo, boa noite, Wilna. Boa noite, meus colegas, Geraldo, Felipe. Wilna, eu vi essa manchete em 2014 e em 2016 de limpeza dos corredores, primeiro com a secretária Helena do Alib, em seguida novamente, uma parceria com a Santa Casa, primeiro levaram pacientes lá para a Santa Casa. Eu queria saber até se ainda tem essa parceria, se é mantido, mas como ter sustentabilidade, né? Como manter esse quadro permanente. A gente sabe, justamente como a senhora colocou, os socorrões aqui em São Luís atendem não só os pacientes de São Luís, mas do Maranhão inteiro. Como é que faz para manter esse quadro sustentável por mais tempo? Então, numa ação articulada dentro da própria rede de saúde de São Luís, nós visualizamos potencial na unidade mista do São Bernardo, no Hospital da Mulher, que nós estamos lá, inclusive interinamente, né, reestruturando, dando agilidade, celeridade às cirurgias femininas, né, e neurológicas também, que é o carro-chefe da unidade. Então, nessa ação articulada com as unidades dentro da própria rede, nós começamos, a secretária determinou que fosse disponibilizado os leitos do São Bernardo para que nós pudéssemos fazer como ali apoio, né, suporte. E um outro fator também importante é que nós visualizamos o potencial dentro da própria unidade. O que nós fizemos? Nós propomos para a secretária para que nós reabríssemos o ambulatório dentro da própria unidade para os pós-cirúrgicos ortopédicos. Ou seja, hoje o paciente que está sendo operado dentro do Socorrão 2, ele já tem a sua vaga garantida no pós-cirúrgico para fazer o controle e o acompanhamento. Então, só esse fato nós estamos atendendo hoje cerca de 30 pessoas que não precisam mais esperar internadas. Elas podem ir para casa e fazer o seu controle pós-cirúrgico, sendo encaminhada para o nosso ambulatório, que fica lá mesmo, numa área que nós reformamos e reestruturamos justamente para atender essa demanda. Então, só aí a gente já tira por dia 30 pessoas que ficariam internadas para fazer controle. Então, nós fomos articulando algumas ações dentro da própria rede, para que nós possamos, inclusive, a longo prazo, mantê-las, né? Porque essas ações, elas têm que ser pensadas, de certa forma, para que a gente possa dar uma garantia para o nosso usuário de que ele vai ali, ao longo do tempo, poder retornar para fazer o controle ortopédico. Então, assim, foram mesmo ações dentro da própria rede. E aí existe também uma parceria com o Hospital Dutra, que tem uma contratualização com o município, né? Nós temos também alguns pacientes que nós encaminhamos que são referenciados, regulados dentro do sistema para o HTO. Então, hoje existe uma relação de muita parceria com os outros gestores das outras unidades, né? E eu acho que é algo que vai se perdurar, se Deus quiser. E é possível fazer esse atendimento, porque me parece o paciente de ortopédico
é um caso, tem muito problema de dor e tal, Sim, pode ir para sim. casa e fazer esse Sim. controle só voltando, doutora? O pós-cirúrgico, ele é acompanhado no ambulatório, então ele é referenciado para o nosso ambulatório. Caso ele precise retornar para fazer a retirada do gesso ou então para ser reavaliado, ele tem garantida o retorno dele. Ele tem, inclusive, uma pessoa, uma profissional, né, uma coordenadora, e temos também uma atendente que fica em contato direto com esses pacientes. Né? Então, a gente fez algo no sentido de realmente dar garantias para esse usuário. O paciente ortopédico, ele normalmente é um paciente que tem um período de permanência, de internação maior, né? Muito maior, e o giro de leito é muito menor, né? Então, a gente precisa, de fato, desenvolver estratégias para que esse paciente possa, para que nós possamos liberar o leito para outro atendimento. E prender um paciente no leito para fazer controle, realmente é algo bastante complicado, tanto para o paciente que tem uma vida, né, que precisa dar continuidade, tem suas responsabilidades, fica ansioso para ir para casa, quanto para a própria unidade que não consegue. A gente tem metas, a gente precisa girar o leito para que a gente possa atender outras pessoas, considerando a nossa demanda bastante expressiva, né? Fazemos uma paradinha, voltamos já, continuamos falando aqui com a Wilna Cardoso, diretora-geral do Hospital Clementino Moro. Já. De volta com os analistas. Hoje recebemos Wilna Cardoso, diretora-geral do Hospital Socorrão 2 e está interinamente também cuidando do Hospital da Mulher. Doutora, a senhora resolveu esses problemas que o Felipe lhe perguntou em apenas 3 semanas, que é o tempo que a senhora está lá no hospital. Sim. Acabou com os excessos, paciente espalhado, mal acomodado. O Felipe até fez aquele desmistificar dele, parece que mistificou foi mais, né, Clodoaldo? Porque ele faz uma coisa... Aprendi contigo, meu diretor de teatro. Doutora, é simples resolver essas questões hospitalares porque em 3 semanas, uma situação tão complexa e tão dolorosa, um sofrimento tão gigantesco que causa para as pessoas o atendimento na saúde? Na verdade, não é fácil. Mas eu senti que havia toda uma vontade de que as coisas acontecessem, sabe? E o que acontece é que a secretária, ela tem dado total apoio no sentido de que nós providenciássemos tudo o que fosse preciso para que as coisas de fato funcionassem. E também os funcionários, eles abraçaram a causa, né, pelos pacientes. E é como eu falei, nós temos profissionais primorosos ali, e que nós fomos dando autonomia, fomos ouvindo, vendo quais as sugestões, né? E em parceria também com a direção clínica, que é o doutor Aleomar, em parceria inclusive com a Dorinei, que foi uma gestora anterior que está lá também conosco, que tem colaborado bastante. Então, foi ouvindo, na escuta ativa dessas pessoas que estão lá, que a gente foi montando as estratégias. Obviamente que a gente chega já com planejamento, com metas, a gente trabalha com metas a curto prazo, então a gente sempre se dá metas para 7 dias, às vezes até para 24 horas para resolver algumas situações. Porque se a gente deixar muito prazo, a gente acaba se perdendo, surge uma outra demanda, o hospital referência, é urgência, emergência, então tudo tem que ser resolvido realmente para ontem. Então até os planejamentos, quando nós sentamos para elaborar, é de 7 dias no máximo. Eu fico até pensando no Felipe Clodoaldo, porque esse é um problema crônico nosso aqui, o Socorrão 1 aqui também, que recebe, é um volume de gente muito grande, todos nós compreendemos isso. É muito difícil solucionar, a própria secretária está no cargo que acho que não tem 2 meses. Sim, né? sim. Ela está agora lá e começaram a resolver. Vão resolver o do Socorrão 1 também, né? É possível. Então... Meninos, fiquem à vontade. A senhora vai contar. Eu queria até aproveitar esse gancho teu que tu deste aqui, até para, já que ela é gestora em administração... Pode cuidar dele, doutora, para ele parar de apitar. Hospitalar. Era lá do outro lado. Não era aqui não. Desculpa, Felipe, vai, pois não. Ela baixou o telefone. Vai, desculpa, eu te atrapalhei. Então, a senhora como gestora dessa área hospitalar, eu queria uma leitura sua sobre o comportamento dos prefeitos no Maranhão. Porque nós assistimos há décadas essa
vamos dizer, essa fileira de ambulâncias Sim. diariamente para São Luís? A maioria para Socorrão. Para o Socorrão. Procissão de Nós ambulância, como sabemos que costumamos eles dizer. recebem verba. Nós sabemos que o governo do estado tem um trabalho de implantação dos hospitais. Sim, Né? Ou seja, nós sabemos que ao mesmo tempo nós temos aqui 1 milhão e 100 habitantes e nós temos 1 milhão e 600 inscritos no SUS como morassem em São Luís. sim. A senhora não acha que existe todo um equívoco? E aí eu pergunto, a senhora acha que é um equívoco provocado, intencional, desses prefeitos não assumirem o papel que elas deveriam ter? Porque qualquer coisa que tem no interior, joga na ambulância e traz para São Luís. É impressionante isso. Como mudar essa história, doutora? Na verdade, o que eu acredito também, assim, não tendo uma visão assim, mais ampla das coisas, eu acho que a credibilidade dessa assistência que hoje nós temos aqui, a resolutividade, ela faz com que existam esses encaminhamentos. Então, eu acho que perpassa muito também pela credibilidade do serviço, porque, como eu falo para os funcionários, não é necessário ter um mármore de Carrara, não é necessário ter a vidraçaria, mas o que você espera de um hospital de emergência e urgência é resolutividade, é equipe ágil, que você seja atendido no momento para estabilizar o paciente. E quando você pensa em credibilidade no sentido de rapidez, agilidade, quantitativo grande de procedimentos que fazem com que o profissional cada vez mais ele se torne capacitado para prestar o atendimento, você pensa em Socorrão 1 e Socorrão 2. Essa é que é a verdade. Porque você pode não ter o luxo de um hospital privado, mas você tem uma equipe que atende uma média de 40, 50 intercorrências por uma noite e de casos graves, pacientes graves. Então, isso vai fazendo a excelência. E aí, o que a gente tem um pensamento equivocado dentro da área de saúde, às vezes, de que consertando tudo você vai resolver a demanda. Não. A demanda só aumenta, né? A demanda aumenta. Por quê? Credibiliza. E serviço de saúde é credibilidade, é agilidade, é perícia, né? É você transformar, você tirar o paciente do momento agravante, né? Estabilizá-lo. E aí depois você poder referenciar para uma unidade onde ele possa se recuperar, né, de forma plena. Então, eu acho que a gente tem sempre que olhar pelo lado positivo. Eu não gostaria de fazer uma crítica no sentido, assim, para as prefeituras, não. Eu prefiro dizer que nós temos a confiança e a credibilidade para essas pessoas estarem caminhando tanto para o Socorrão 1 quanto para o Socorrão 2. E se depender dessa gestão, o que eu tenho percebido é que tempo não é um problema. Nós estamos aí, né, há pouco tempo já de findar a gestão, mas nem por isso os nossos sonhos e as nossas metas são pequenas, né? São pequenos. A gente tem tentado fazer o máximo no mínimo de tempo possível. Então, eu acho que é uma questão realmente que já tem um histórico, mas que vejo que nós poderíamos trabalhar em conjunto, né? Pactuar ações, metas, estratégias, para que em conjunto com esses municípios nós pudéssemos assim, tentar dar um suporte com qualidade, um suporte humano, né? Aqui, porque tem casos realmente que serão referenciados para cá. E 70% dos nossos pacientes são do interior. Né? Então, o Socorrão é tipo coração de mãe. Ele recebe todo mundo, acolhe, estabiliza e a gente vai fazendo um trabalho humano muito sério ali dentro, né? Independente das adversidades, porque toda unidade de saúde tem suas peculiaridades, mas resolutividade você vê ali.
William, eu queria falar um pouquinho sobre a outra unidade, sobre sua responsabilidade, o Hospital da Mulher, porque durante um bom tempo da pandemia ele ficou exclusivo para a Covid-19, então muitas pacientes ficaram sem todo o atendimento da rede do Hospital da Mulher. Eu queria saber como é que está hoje, já voltou a funcionar 100% como ele era antes da Covid-19, como é que está funcionando hoje o Hospital da Mulher? Então, nós temos lá hoje, nós assumimos interinamente há uma semana, assumimos na segunda-feira. Na terça-feira, nós já determinamos que iniciassem as cirurgias, então nós já começamos com 10 cirurgias no mapa, adiantando a fila de cirurgias a serem agendadas, né? Assim como também nós estamos providenciando realizar cirurgias aos sábados e domingos para que nós possamos dar celeridade, dar realmente uma resposta imediata, porque nós estamos voltando, retomando, né? E tiramos o perfil de Covid e agora realmente retomamos com o perfil cirúrgico feminino. E aí a gente está, inclusive, trabalhando no ambulatório muito fortemente para que essas pessoas possam estar com seus exames em dia, renovados, para que eles possam ir para o mapa. Então, só essa semana nós já tivemos uma média de 40 cirurgias. Então, é um número expressivo, né? Nós estamos dando celeridade, estamos dando vazão, rotatividade para os leitos do Socorrão 2 e também do Socorrão 1, perfil feminino. Nós estamos referenciando para o Hospital da Mulher também, para que nós possamos dar a oportunidade dessas mulheres terem seu atendimento garantido de forma ágil e plena. A maioria dessas cirurgias é referente a quê, doutora? São cirurgias femininas, né, e também neurológicas. É o perfil do Hospital da Mulher, né? Então tem uma demanda bastante expressiva. Nós estamos tentando dar celeridade até para dar uma resposta, porque o que acontece? Houve uma contenção desses pacientes para que nós pudéssemos priorizar os casos de Covid. E lá virou uma referência realmente muito resolutiva. E nesse momento a gente faz a transição, retomando as cirurgias. Então, assim, é um ganho muito grande para a população, principalmente para as mulheres, né? As mulheres hoje têm um papel muito importante, muito atuante dentro da casa, do contexto familiar. As mulheres estão aí em todos os segmentos, então limita, né, até de prover dentro de casa. Então, o objetivo realmente é dar o apoio, o suporte para essas mulheres voltarem para a sua rotina o mais rápido possível. Tem um cirurgião seu lá que eu queria que a senhora ficasse de olho nele, se ele está fazendo o serviço dele direitinho lá, um tal de Iglesio. Essa liga finina. Depois fala que é um anjinho. Não, eu só falei para a doutora que o Iglesio trabalha lá. O Iglesio trabalha lá? Até onde eu sabia, ele operava lá. Doutora, trabalhar? Meu Deus do céu. Ele ia, muitas vezes, Iglesio chegou correndo aqui para entrevistas. Não, estou vindo do hospital, estava operando. Quando ele cantava aquelas músicas. Não, ele sempre falou que mesmo como deputado ele continuou atuando, postou vídeos lá fazendo cirurgia e tal. Continuou atuando lá no hospital. Ele gravou lá, assim, né? Ele é uma assessoria, pelo menos. Cara, que absurdo. Eu acho bacana isso no Iglesio. A senhora já conheceu ele lá, doutora? Não, no Hospital da Mulher, não. Eu acho que ele opera lá. O Iglesio é um apaixonado pela profissão dele. Eu acho bacana isso. Vamos dar mais uma paradinha. Já a gente volta para conversar com a Wilna e não entre marmanjo aqui, não. Já. Correndo. De volta com os analistas. Hoje recebemos a Wilna Cardoso, que é diretora do Hospital Socorrão 2 e também está respondendo interinamente pelo Hospital da Mulher. Felipe, vai. Doutora, sabemos que a senhora é uma gestora altamente qualificada na questão hospitalar, mas nós sabemos também que a senhora tem uma gestão na política pública que é fundamental na defesa de todos os segmentos. Sim. Sabemos que a senhora é aguerrida, defensora das mulheres. Sim. Na questão da violência. Sim. Que é tão, claro, num país tão machista, em que criança botou bundinha, botou peitinho, o cara já acha que já pode estucar. Como que a senhora olha essa violência? É uma questão cultural? É uma questão criminal?
Então, eu acho que é uma junção de duas situações, né? As pessoas hoje, inclusive com o advento da própria internet, estão muito mais expostas, né? A gente vê essa exposição e aí isso nos preocupa muito, mas também a gente vê que existem as questões mesmo que são, alguns indivíduos têm as suas particularidades, suas psicopatias, né? Isso a gente não pode negar. Então, realmente, hoje o nosso cuidado com a criança e com o adolescente, as próprias mulheres mesmo, nesse período de pandemia, ficaram muito enclausuradas, né? E a gente vê que o índice de violência cresceu bastante. Nós tivemos uma quantidade expressiva de feminicídios agora nesse período, no primeiro semestre. Então, isso foi bastante significativo. Isso nos preocupa. Mas eu vejo que nós temos mulheres muito atuantes nos segmentos, inclusive no nosso estado, e eu cito exemplos de mulheres muito aguerridas como Viviane Fontinelli, que estavam à frente há pouco tempo da delegacia de feminicídio, a própria Suzana Lucena, que está à frente da Casa da Mulher Brasileira. Temos também a Silvia Leite, que é uma mulher extremamente atuante dentro do segmento, né, de violência contra a mulher e que está num núcleo importante de segurança da mulher dentro do Clementino Moura, participa de vários fóruns de mulheres, né? Então, isso inclusive até a nível nacional. Enfim, nós temos uma rede hoje bastante atuante, aguerrida e que é uma representatividade da mulher de fato, né? Então, me preocupa. A gente tem dois tipos de violência que são bastante recorrentes, que é a violência física, mas também temos a psicológica. E aí, a gente há pouco conversando, eu até falei de Saint-Exupéry, né, que nos diz que o essencial é invisível aos olhos. Né? E aí nós temos uma dicotomia. A gente tem que ter muita maturidade, discernimento para enxergar o que é bom, o que é essencial, mas também nós precisamos ter maturidade e discernimento para enxergar o que é ruim, porque o mal ele se traveste de bem para se aproximar do indivíduo, né? Então, como é que a gente faz para perceber essa violência psicológica contra a mulher, esse assédio moral contra a mulher, esse assédio psicológico? Realmente, às vezes a mulher, inclusive, esconde por medo, por vergonha da sociedade, de se expor, né? De expor o companheiro. Então, as marcas da violência física, elas são visíveis, né? Mas até você explicar para uma outra pessoa as marcas que a violência psicológica, emocional deixa na mulher, ela deprime, ela começa a se sentir minorizada, ela acha que é incapaz, que não vai arranjar ninguém, que ninguém vai valorizá-la. Então, é muito dentro do contexto emocional. Quando você vê aquela mulher, ela já não se reconhece mais enquanto alguém capaz, enquanto alguém que pode produzir, que pode buscar seu espaço. Então, esse tipo de atitude contra a mulher, eu posso dizer que talvez seja o pior. Porque para a mulher... Casos de suicídio feminino, né? Estão aí para nos dizer, para nos demonstrar que o resultado de uma violência emocional é muito grande, muito grande. Então, assim, a gente consegue ver as marcas que a violência física deixa, mas as marcas que a psicológica deixa, você precisa de muito tato, de muito feeling e precisa ter a confiança da mulher para que ela possa te relatar aquilo, né? E às vezes é muito tarde quando a gente consegue identificar. Certo. Eu queria que a senhora falasse um pouco do hospital o especializado que foi montado para atender o Covid, o HCI, né, doutora? A senhora esteve à frente da implantação e gestão desse hospital. Sim. Como é que foi essa experiência? Nós estivemos lá... E o hospital iniciou no dia 4 de abril. E encerrou há 10 dias apenas, né? Na verdade, o HCI se mantém, o que encerrou foi o hospital de campanha. Isso. Né? Mas hoje o HCI ele foi um hospital que realmente ele veio como referência para a Covid no Maranhão. Ele foi a primeira unidade de referência do Estado a ser montada e ele deu total suporte, né, no sentido de Estado mesmo. Um hospital que contava com 5 UTIs, com 3 enfermarias, cada uma com um quantitativo significativo de leitos, 30 leitos, 31 leitos cada uma, com uma resolutividade muito boa.
uma rotatividade da UTI também, um número de altas expressivos. Já no último mês em que estivemos lá, nós conseguimos contabilizar 93 altas de UTI. Então, uma equipe multidisciplinar, intensivistas, um quadro de funcionários que foi contratado através de seletivo para estar nesse momento atuando, treinamentos intensivos, núcleo de segurança do paciente implantado, CCIH implantada, núcleo de saúde do trabalhador com ações efetivas dentro do hospital, porque se entendia que o nosso trabalhador precisava ser cuidado, porque ele estava lá, né, se colocando à disposição da população e também tinha suas dúvidas, os seus medos, afastamento familiar, né, do convívio familiar. O próprio paciente, ele era compulsório, né, aquele afastamento é compulsório. Eles ficavam, na verdade, assim, quem era a companhia, né, e de certa forma o acalanto desses pacientes eram os funcionários. Então nós precisamos trabalhar com essa temática de fortalecimento para os funcionários e, de fato, deu resultados positivos, significativos. Tanto que ele se mantém, né, nesse momento, atuando, e a gente via os resultados nas altas, porque realmente é difícil você ter uma rotatividade e um quantitativo de altas, assim, expressivos, como nós tínhamos, né? Então, foi uma experiência muito significativa, de muito engrandecimento para todos que estavam lá. Eu acredito que tem agregado valor humano a esses profissionais e a gente só tem a agradecer a oportunidade de ter estado lá. A senhora saberia responder, doutora, o que vai ser feito de todo esse equipamento extra que a gente conseguiu comprar e que agora com a diminuição de casos, em que pode ser aproveitado? Então, na verdade eu não tenho como falar, porque eu não sei, lá não estou mais, né? Então eu não tenho como falar, mas assim, os que estão na área do município, onde nós estamos atuando hoje, eles estão sendo utilizados nas cirurgias, né? E no atendimento dos pacientes, retomando as cirurgias, inclusive os neurológicos do Hospital da Mulher necessitam desses equipamentos, monitores, né, respiradores, para que possam fazer o seu pós-cirúrgico dentro da UTI. E alguns pacientes também que a gente precisa manter monitoramento nas enfermarias neurológicas, nas cirúrgicas, então estão sendo muito bem utilizados. Isso eu acerto com o Carlos Lula, que daqui uns dias ele vem aqui. Agora, para terminar o programa bem, vamos relaxar, vamos brincar aqui, né, Clodoaldo? Na hora da brincadeira tradicional. Bloqueia ou compartilha? Eu vou lhe mostrar uns rostinhos bonitos para a senhora me responder se a senhora bloqueia ou compartilha. Tá bom. Bota o primeiro, vamos ver. Eita, o general aí, ó, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A senhora bloqueia ou... Ele ainda é interino? Rapaz, Não, foi oficializado, foi há poucos dias. Oficializado. Foi A oficializado. senhora bloqueia ou compartilha esse, doutor? Bom, eu penso que ele foi oficializado à frente da pasta, né? Ele tem tido uma atuação muito assim próxima, a gente vê ali próximo da gestão. E nós estamos assim acompanhando para ver. Eu acho que ainda é pouco tempo para a gente poder fazer uma avaliação efetiva, mas como interino ele está lá como faz interino tempo, ele, né? mas agora que ele tomou posse, né, de fato. Então é bem complicado quando você está interinamente, você poder realmente fazer um planejamento mais a longo prazo, porque podem haver mudanças no percurso. Mas eu entendo que se o presidente julgou necessário nesse momento efetivá-lo, é porque tem algum planejamento para ele, né? A senhora acha que um homem desse, que é general, que entende de bota de arma... Não, ele é especialista em logística. Sim, pode ser o que ele quiser. Com quase 150 mil brasileiros mortos, ele é um ministro? Com toda certeza, doutor. Não deixa a doutora de calça curta, Felipe, ela já respondeu tão diplomaticamente. Ela foi tão educada. Ótimo. Segundo, quem é o segundo? Já respondeu. Tá aí, ó, o ex-secretário de saúde do município, meu amigo Lula Filho. A senhora bloqueia ou compartilha? Então, o secretário Lula, ele tem uma história de trabalho à frente da pasta.
Muitas das conquistas que foram feitas durante esse período de Covid, ele estava à frente. Eu acho que existe o mérito do gestor, né? E a gente precisa ser justo. Ele estava à frente num momento muito assim, que foi assim um boom para todo mundo na área de saúde, né? E que a gente teve que adequar fluxos, processos, enfim, tudo teve que ser alterado. E eu penso que o papel a que se propôs foi cumprido, de fato, na sua totalidade. Tanto que nós estamos agora fazendo uma virada de chave dentro, inclusive, do Hospital da Mulher, né? Transformando, retomando as cirurgias. Então, tecnicamente falando, assim, o resultado, a gente viu a efetividade. Agora, quanto a outras questões, eu realmente não me sinto habilitada, porque eu cheguei agora, né? Então, eu estava na gestão do Estado, do HCI. Sim. Né? Mas como diria o Felipe, afinal, a senhora bloqueia ou compartilha? Não, eu acho que eu compartilho pelo histórico do trabalho. Está compartilhado. Dele, né? Terceiro. Isso. Um dos candidatos a prefeito de São Luís, Eduardo Braide, a senhora bloqueia ou compartilha? Que critica muito, inclusive, o atual prefeito, Edivaldo Holanda. Olha, tu não deixa a menina com raiva. É bem complicado para mim, porque a minha visão é muito de gestão da saúde e é complicado falar de alguém que não está à frente ainda de uma gestão, né? Então, o que a gente tem como referência é o que já está pontuado, o que já está feito, né? Então, a gente quer o que a gente quer? A gente quer o melhor para a população. E aí, nesse momento, eu não me vejo capacitada para fazer nenhum tipo de observação, porque realmente a gente só vê as pessoas nas suas atuações, né? Então, eu acho que por uma questão eu quero deixar as coisas para a população resolver. Eu acho que eu, como gestora, me manifestando, eu tenho uma série de compromissos com os meus profissionais. Isso, de certa forma, acaba fazendo com que as pessoas vejam como uma formadora de opinião. Né? Entendi. Então essa resposta vale para esse próximo aqui também, ó. Bota aí, quem é o próximo? Ó, o outro candidato, Rubens Júnior, é a mesma resposta para esse? Tem o item se abster? Doutora, aqui pode tudo. Pode, aqui né? pode fazer o que quiser. Então, eu gostaria de poder me abster. Eu me abster, assim, de todos. Tá. Por quê? Porque, na verdade, a minha visão é muito técnica. Entendi. Eu vou lhe fazer uma última pergunta agora, bem simples. A senhora estudou no Itamaraty? Quero lhe agradecer. Eu é que sou, né? Meu Deus! Foi muito bom conhecê-la. Ideia de Felipe, que soube da senhora, do seu trabalho frente ao hospital. E esse aqui é um local onde pessoas que têm resolutividade para aproveitar uma de suas palavras é sempre convidado. Obrigado. E se a senhora precisar de alguma coisa que a população precise saber para melhor entender, venha a este programa. Sim, eu agradeço em nome da nossa secretária, do nosso prefeito, Edivaldo Holanda, que tem feito um trabalho, assim, dado a oportunidade da gente fazer esse trabalho, em conjunto com a doutora Natália Mandarim e a nossa secretária também, Isabel Macedo. Sem o apoio e essa visão, a gente não teria condições de dar seguimento em tão pouco tempo, né? Então, eu acredito que ali foi um esforço em conjunto. As pessoas têm a intenção realmente de ajudar a população e isso que é o importante, é a gente fazer o serviço chegar na ponta. E eu acho que a gente tem conseguido demonstrar isso com atos e com atitudes bem concretas, né? Muito bem. Felipe Clamo? Só agradecer e dizer à senhora que a senhora sai daqui de parabéns, mas com uma missão. De trazer a nossa secretária também para entrevistá-la, né? E também nós estamos esperando, eu quero lembrar, alô Conceição, nosso secretário de comunicação, antes de sair, Edivaldo vai estar nessa mesa, senão nós vamos ficar realmente muito chateados com ele, viu? Glória a Deus. Os próximos 3 meses ele tem que dar um pulo aqui ainda, a gente vai conseguir. Só agradecer também a nossa entrevistada, muito obrigado, Wilna, boa sorte e o desejo que se mantenha esse sucesso, pelo menos até o final da gestão do prefeito Edivaldo, Nós temos intenções muito boas para com o nosso usuário e a gente está tentando fazer tudo possível para que possa chegar o benefício na ponta. Eu agradeço um abraço para todos vocês, no nome da nossa secretária, Natália Mandarim. Ok, obrigado meninos. Quero mandar um abraço especial para uma
parte imensa da população maranhense. Quero dizer que estamos juntos, sempre, porque somos guerreiros, todos nós, homens de coragem, mulheres de coragem. Então, nação motense, queixo pra cima, peito pra frente e vamos à luta! Salve o Motoclube! Até amanhã!